Vamos falar de intercorrências, medos de intercorrências nas cirurgias. Muitos dentistas deixam de fazer cirurgias odontológicas por conta de medo de intercorrências. Então, afinal, o que são intercorrências? Elas são ocorrências inesperadas ou não previstas, que nós podemos ter numa cirurgia ou mesmo em qualquer consulta odontológica. Mas, obviamente, como a cirurgia é algo um pouco mais invasivo, é um procedimento mais invasivo, nós teremos maiores chances de algumas intercorrências. E é aí que justamente eu quero conversar com vocês hoje. Porque esses eventos, essas ocorrências não previstas, podemos controlar e realmente podemos antever muitas delas, tá? Então, como diz uma dentista conhecida minha, você tem que ter medo de uma doença, do parente morrer, você tem que ter medo de coisas mais reais e concretas. As intercorrências nós podemos realmente muitas vezes antever. Então, o que eu quero mostrar hoje para vocês aqui, que esse medo é normal, todos nós sentimos, ainda mais logo que nos formamos. É normal nós termos um monte de questões em aberto na nossa mente, porque existe toda ainda uma adaptação para quem faz cirurgia, existe toda uma adaptação que nós ficamos na mente, a técnica, como vamos fazer, o que usar, a biossegurança, realmente é uma enxurrada de questões na cabeça para prestarmos atenção numa cirurgia. E algumas coisas acabam passando. E o medo, ele nos paralisa muitas vezes. Só que nós também podemos usar esse medo como mola propulsora. Eu realmente falo que eu sou estudiosa, porque na verdade eu sou medrosa. Muitas coisas aconteceram na minha jornada como dentista, muitas intercorrências sim aconteceram, por falta de atenção em alguns detalhes. Outras não, outras realmente aconteceram porque foi inesperado, né? Apesar de tudo. Então, tem questões que eu comecei a me aprofundar e comecei a estudar muito mais para eu conseguir antever. Então, o medo não me paralisou. O medo só me fez querer estudar mais, entender mais do meu paciente e conseguir dominar realmente todas as questões que pudesse fazer com que eu tivesse menor intercorrência possível durante os meus procedimentos. Isso me dá segurança, me deu segurança. Eu ainda tenho medos, todos nós temos, mas com a gente sempre assim, estudando mais, tendo segurança e conseguindo ter uma expertise, né, no procedimento, na técnica cirúrgica, como andar de bicicleta. No começo a gente fica com medo de cair, depois a gente pega mais confiança. Então, conforme vamos fazendo e realizando e crescendo profissionalmente nessa área, a parte técnica, ela realmente vai ficando otimizada e o restante vai tomando uma importância maior. Então, trazer isso para vocês. Então, a primeira coisa que precisamos fazer para combater o medo é conhecimento. O conhecimento dá um respaldo, dá segurança, saber o terreno que estamos pisando, tá? Por isso que eu digo e repito, a anamnese, a primeira consulta com seu paciente é a mais importante em muitos sentidos. É ali que você vai perguntar, entender, compreender a história pregressa desse paciente, tudo que ele já passou, tudo que ele vem passando, tá? Então, a anamnese, fora aquelas perguntas que muitas vezes nós temos assim, scriptadas, né? Já numa folha impressa, nós podemos fazer anotações ali do lado. E essa anamnese é bem legal ser ativa. Perguntas e respostas. Quando nós trocamos essa ideia com o nosso paciente, em que ele vai mostrando para nós toda a sua história, vai contando toda a sua história, nós também podemos tirar dali ansiedade, a parte psicológica, como ele sente
né, as coisas, qual a importância psicológica que ele vai ter ali, a posição, a postura psicológica que ele vai ter durante a cirurgia, no pós-operatório. E nós podemos ir anotando isso também. Isso também faz parte, mais para frente eu vou falar um pouco, de possíveis intercorrências desse perfil psicológico. E aí nós podemos individualizar essa cirurgia, sabendo em qual terreno nós estamos pisando. Então, não se paralise diante do medo de algo acontecer. Se prepare, né? Se prepare para que aconteça o menos vezes possível e, se acontecer, saber como agir. Eu acho bastante importante saber como agir em cada situação, certo? Então, na anamnese, por exemplo, muitas vezes naquele questionário que nós fazemos, tem alguns detalhes que não vem escrito fitoterápicos. Hoje em dia, muitas pessoas fazem uso de fitoterápicos, eu também gosto, eu também muitas vezes uso, mas a gente deixa passar. O que isso pode interferir na nossa cirurgia? Vocês sabiam que elementos como ginkgo biloba, ginseng, gengibre, alho em comprimidos ou em cápsulas são muito legais, têm efeitos anti-inflamatórios, fazem muitas coisas boas para o nosso organismo, mas diante de uma cirurgia, eles também podem alterar principalmente a coagulação, tá? Depois eu vou deixar para vocês essa live salva e vou colocar a referência de um artigo que fala bastante sobre isso. É um artigo bem interessante e que mostra que cada um desses compostos, por exemplo, eles podem causar efeitos principalmente na coagulação sanguínea, tá? Em diversos componentes, na retardo da formação de trombos ou de adenosina difosfato, que é o ADP, e com isso toda a cadeia de coagulação eles podem interferir. E como que nós devemos agir? Então, muitas vezes uma coisa simples pode de repente causar uma intercorrência, uma hemorragia durante a cirurgia que você não estava preparado, tá? E trazendo e sabendo, estudando mais profundamente sobre isso, nós conseguimos antever. É lógico que não é porque o paciente comeu gengibre ontem, tomou alguma coisa ontem, que isso vai fazer um efeito, mas de fato acumulativo durante o tempo. O que ele faz uso, o que ele está habituado, qual a filosofia de vida que ele adota, tá? Isso é importante. Lá no YouTube eu tenho alguns vídeos bem legais e mais duradouros, assim, de cada coisa, tá? Cada semana eu vou postando mais coisas e nós vamos realmente dissecando. Por exemplo, isso sobre os fitoterápicos eu ainda não fiz, mas eu vou colocar lá algo só disso, tá? Um pouquinho mais completo, porque é bastante relevante, mas tem sobre obesidade, cirurgia bariátrica, no que isso impacta, por exemplo, na questão óssea, que para nós é bastante importante, na preservação óssea alveolar, né? Anemia. Gente, a quantidade de pessoas que tem anemia é cerca de 24%. Mundialmente, bilhões de pessoas têm anemia, tá? Então, das mais variadas, a mais comum é a ferropriva. E qual o nível de questões que essa pessoa pode apresentar e quando nós vamos poder fazer a cirurgia, quando nós precisamos de uma equipe multidisciplinar para regular esse paciente, justamente para não ter intercorrências. Refluxo gastroesofágico. O que ele pode alterar no nosso paciente? Então, no YouTube tem mais vídeos falando mais densamente sobre isso. Mas essas questões também são importantes. E não somente aquelas doenças de base, doenças sistêmicas, que são super relevantes e que nós sabemos mais profundamente, que é o diabetes, hipertensão, discrasias sanguíneas, que são doenças que causam alguma alteração no sangue, tá? Isso é muito importante, porque tem ação direta com hemorragias, tá? Que podem acontecer durante a cirurgia. Então, tudo isso é relevante, é importante, e nós realmente precisamos estar atentos. Mas existem algumas outras questões que nós, entendendo e vendo o paciente mais globalmente, conseguiremos sim não passar por intercorrências durante nossa cirurgia, tá?
Então, dentre as intercorrências mais comuns são hemorragias, alveolites. Alveolites é aquela parte em que existe algum problema na cicatrização daquele alvéolo ou infecção, tá, por bactérias juntas, e que pode ocasionar no pós-operatório, cerca do 2º ao 5º dia, problemas em que precisaremos agir, tá? Muitas vezes com medicações, lavagem do local. Então, a alveolite é uma intercorrência bastante comum, dentre as mais habituais. Fratura radicular. Então, fratura de raízes durante a extração é comum. Então, é por isso que nós precisamos prestar atenção na técnica de extração. De novo, principalmente para nós que queremos preservar o tecido ósseo para uma posterior reabilitação, essa cirurgia tem que ser minimamente traumática. Porém, muitas vezes, apesar de nós planejarmos essa cirurgia, chega na hora, tudo parece que não corresponde à técnica que a gente está aplicando e nós precisamos muitas vezes lançar mão de remoção de tecido ósseo em volta dessa raiz, tá? Muito importante nós vermos a água do reservatório do nosso equipo. Gente, quem me alertou sobre isso uma vez foi minha irmã, justamente por também dentista, a doutora Adriana, estava aqui até agora. E nós caçando, na verdade, os porquês, né, do que aconteceu uma questão de alveolite numa cirurgia de uma paciente. E fiquei caçando o porquê, já que né, a biossegurança estava ok, a técnica anestésica, a técnica cirúrgica, foi um dente um pouco mais traumático para, sim, a remoção, mas dentro de um esperado, correu tudo bem, a anamnese tudo bem, é uma paciente que fez exames de sangue antes e ela teve alveolite, por exemplo. E aí, uma possibilidade que nós aventamos de repente, apesar de eu usar a água filtrada limpa, o reservatório. Então, é um alerta só, tá? Porque muitas vezes é uma coisa que nós não prestamos atenção. Como que tá esse reservatório da água do nosso equipo, né? Como que tá para a gente fazer essa odontosecção, usar caneta de alta rotação com refrigeração? Qual que é a qualidade da água que está ali que nós vamos usar? Existem produtos hoje que a gente pode adicionar ali na água, fazer toda essa limpeza. Então, antes de uma cirurgia, é bacana que verifiquemos tudo isso, tá? Isso pode sim levar bactérias para o nosso sítio cirúrgico, apesar de a gente fazer uma biossegurança maravilhosa e prestar atenção em todos os itens, às vezes uma coisinha dessa passa, né? A gente não presta atenção e isso pode ser bastante relevante ali na hora da nossa cirurgia, tá? Então, essas fraturas radiculares, apesar de termos técnicas e aplicarmos técnicas minimamente invasivas, pode acontecer. E isso pode gerar um maior trauma na hora da cirurgia, sim, e ocasionar alguma intercorrência no pós-operatório. Por essas e outras, gente, que antibiótico terapia prévia, eu não faço nenhuma cirurgia, principalmente de preservação óssea alveolar, sem antibiótico terapia prévia. Isso é uma questão que está sendo muito discutida na área odontológica por conta de problemas com uma menina que fez uma cirurgia de terceiro molar, infelizmente faleceu, teve infecção. Claro que existe um mundo aí para ser investigado, para a gente entender o porquê das coisas. A gente não pode falar colocar culpa somente ali no cirurgião dentista, porque nós não sabemos os pormenores do que aconteceu. Porém, a antibiótico-terapia prévia é essencial. Nós temos muita bactéria na nossa boca, né? E isso pode comprometer sim e causar problemas para nós. E aí vamos ficando traumatizados depois. Então, vamos nos cercar de tudo antes da cirurgia. Então, a nossa cirurgia começa muito antes. Por isso que eu digo que é possível prever e tentar com que muitas intercorrências não aconteçam, tá?
Eu já tive intercorrências sérias com o paciente, que não foi prevista assim, não conseguimos antever, e até hoje pensando, não achamos uma questão, foi por isso. Eu tive um paciente que realmente eu tive que fazer massagem cardíaca, ele não tinha problemas nenhum. Fizemos exames laboratoriais, já tínhamos feito cirurgia nesse paciente, aplicamos pouco anestésico e ele teve essa intercorrência séria. Graças a Deus eu consegui reverter, né? Porque nós passamos, inclusive eu tô falando com a doutora Renata, acabou de entrar, estou falando até de um acontecimento que foi no consultório dessa minha colega, a doutora Renata, fazendo uma cirurgia juntas. E apesar de nos cercarmos de essa gama enorme de cuidados, o paciente teve uma parada respiratória, graças a Deus, não cardíaca. Conseguimos reverter, foi muito traumático e depois disso estudei mais ainda. Fomos mais profundamente, entrei mais profundamente nas questões e começamos até a buscar os porquês daquilo ter acontecido. Não encontramos, né, alguma interação do medicamento. Aquele dia ele não estava muito bem, estava com medo, muito ansioso, tá? Por isso que, aquilo que eu falei no começo, lá na anamnese, nós conseguimos muitas vezes detectar o nível de ansiedade do paciente, o nível de medo desse paciente, tá? E o que podemos, assim, associar para ele, individualizar a cirurgia. Tá? Parece besteira, mas um ambiente mais calmo, num dia um pouco mais calmo para esse paciente, eu uso aromaterapia, tá? Música suave, fazer com calma, sem afobação a cirurgia. Então, é individualizar a cirurgia para cada paciente. Talvez para ele funcione melhor, para o outro funcione melhor de outra maneira, né? Então, nesse bate-papo inicial, que eu falo que é onde nós fazemos a nossa odontologia encantadora, onde nós vamos encantar o nosso paciente. E muitas vezes é ali que nós firmamos a nossa autoridade profissional, é nesse bate-papo, mostrando para o paciente que nós o vemos globalmente, né? Mostrando isso, que ele também vai se sentir seguro e nós também. Isso já é meio caminho andado. O paciente, apesar de ser um tratamento, um procedimento traumático, nós trazermos ele para segurança, para uma zona de conforto, onde que ele vê que, poxa, se qualquer coisa acontecer aqui comigo, eu estou nas mãos do profissional que vai saber o que fazer, vai saber como agir. É ali, é nessa primeira consulta, é nessa anamnese, que a gente muitas vezes passa o nosso conhecimento, onde a gente fideliza o nosso paciente e mostra para ele que ele está no melhor dentista que ele poderia, né? Então, isso também traz segurança para nós, tá? Outro fator que eu encontrei em alguns artigos procurando e buscando para trazer de fato uma informação mais adequada e precisa para vocês é sobre os contraceptivos orais, os anticoncepcionais. Eles podem ter um retardo na cicatrização. Claro que precisa haver uma busca mais ampla disso, mas eu encontrei alguns artigos que mostraram que as pacientes que fazem uso de anticoncepcionais orais, elas apresentaram muito maior incidência de alveolite, por exemplo, tá? Então, claro que nós não vamos deixar de fazer, certo? Nós não vamos deixar de fazer a cirurgia numa paciente que toma anticoncepcional, mas nós temos que saber e saber agir. Tá, mas e o que eu vou fazer, né, com essa paciente? Talvez fazer mais sessões de laser, terapia depois, para estimular essa cicatrização, observar, ter mais cuidados na hora, por exemplo, de divulsionar o tecido para extração. Então, diante disso que os pacientes conseguem trazer para a gente, nós podemos antever e já agir. Numa paciente dessa, por exemplo,
você já aplica mais laser, né? Então é bastante interessante. Vitamina E também, gente. Você sabia que a vitamina E, num uso crônico de vitamina E, ela também pode diminuir a atividade plaquetária na coagulação? E muitas vezes nós temos, quando a paciente faz um uso muito contínuo da vitamina E, nós temos que esperar um pouquinho para realizar a cirurgia, tá? Encontrei nesse mesmo artigo dos fitoterápicos. Fiz uma colinha aqui para não esquecer de nada e tá aqui a vitamina E, achei bastante interessante trazer isso. Então, nós vamos atender todos os tipos de paciente. Hoje em dia, mais ainda, por causa do Covid e pelo tanto que as pessoas ficaram mais preocupadas e antenadas em manter a sua imunidade, manter o seu corpo mais em ordem, muitas vezes, ou elas adquiriram ou viram que tem alguma questão sistêmica, nós temos que estar mais atentos ainda. Então, nós vamos atender pacientes de diversos tipos. Inclusive, existe uma classificação. Nós temos isso na faculdade, mas eu vou relembrar para vocês que eu acho que é um assunto que cabe aqui. E sempre fica aquilo, uma classificação da Sociedade Americana de Anestesiologistas, que é o chamado ASA, né? Qual ASA o paciente está inserido? E ela traz, sim, toda a condição de saúde do paciente, tratamentos que ele esteja realizando, doenças sistêmicas, e ele classifica esses pacientes nesse grau de risco, maior ou menor. E eu acho bastante legal. Eu vou virar de novo, igual eu fiz na outra live para vocês, que eu coloquei aqui, que fica mais didático. Ó, então vamos lá. Ó, por exemplo, ASA 1, o paciente com saúde normal, tá? Ele não vai ter nenhuma alteração, nós não temos nenhuma restrição nesses pacientes. Paciente ASA 2 é um paciente com uma doença sistêmica leve, tá? Então, hipertenso, diabético, desde que controlado. Normalmente, a ASA 2 é o paciente que tem diabetes tipo 2, um hipotiroidismo. Tudo isso pode, sim, ter algumas questões ali cirúrgicas, até de intercorrências no pós-operatório, mas são condições leves que facilmente controlada, a gente não precisa deixar de fazer procedimento nesses pacientes. Gestantes também no primeiro e segundo trimestres, está classificado no ASA 2. Pacientes que tiveram infarto do miocárdio com mais de 6 meses, só que não tem sintomas, também estão incluídos no ASA 2. ASA 3 são pacientes com doença sistêmica mais grave, mas ainda não incapacitantes, tá? Aí entra diabetes tipo 1, as gestantes no último trimestre, então não contraindica o tratamento, mas nós precisamos ter mais cautelas com alguns procedimentos. Também encontrei nesse ASA 3 pacientes que estão sendo submetidos à quimioterapia. Temos que ter, acho que um pouquinho mais de cuidado com esses pacientes, acho que depende muito em qual estágio da quimioterapia e como ele está. Eu acho bastante válido nesses pacientes nós pedirmos alguns exames, né? Realmente ver os exames desse paciente, saber como está essa parte sanguínea, estar em contato com os médicos para que seja feito qualquer, por exemplo, extração, qualquer procedimento um pouquinho mais invasivo, tá? Então, o ASA 4 já são os pacientes com doenças sistêmicas graves, incapacitantes, tem ameaça grave à vida. Nós não vamos mexer nestes pacientes para nada, nada mesmo, tá? São pacientes que tem tudo que tem que ser feito a nível hospitalar. E olhe lá. E o ASA 5 são já os pacientes moribundos com expectativas de sobrevida mínima, independente da cirurgia. Eu encontrei um desenho, achei muito interessante, que é esse aqui. Achei muito legal. ASA 1, ASA 2. Ó, esse com ASA 5.
Credo, até com urubu, meu Deus do céu. Mas é só mesmo para elucidar para vocês um pouquinho melhor sobre essa classificação que dá um norte para nós, né? Até mesmo para nós conseguirmos conversar e talvez muitas vezes com os médicos. Essa classificação é bem interessante nós sabermos em qual nosso paciente está. Vamos ver, tem uma pergunta aqui. A falta de vitamina D causa alguma intercorrência? Olha, hoje nós sabemos que a vitamina D ela é muito importante para muitas funções no nosso corpo. De fato, ela é bastante usada principalmente para equilíbrio de algumas doenças sistêmicas. Os pacientes utilizam em uma dose até maior para que eleve o sistema imunológico. Ela tem, cada vez mais descobrem-se ações muito importantes da vitamina D no nosso corpo. Até onde eu estudei, eu não encontrei nenhum artigo que falasse que a vitamina D, assim, né, dependendo do nível, causa algum problema plaquetário diretamente, que vai impactar diretamente na nossa cirurgia, na nossa parte odontológica. Eu até hoje só vi benefício dos pacientes que começaram a repor essa vitamina D quando estava mais baixa, eu só vi melhora, tá? Assim como a vitamina B12 também. Quando nós falamos de pacientes com cirurgia bariátrica, por exemplo, que tem bastante problemas de vitamina B12, nós vemos questões muito importantes na cicatrização, deiscência de sutura, retardo na formação de coágulo, maior chance de alveolite. Então, a vitamina B12 é bastante importante estar equilibrada. Há outras também do complexo B. Nosso paciente é bacana, ele está num nível legal, aceitável. E a vitamina D só vai ajudar, na verdade. Ela só vai estimular uma melhor cicatrização, tá? Não sei se eu respondi, mas acho que um pouco, né? Então, você vê como é importante? É importante nós vermos esse paciente globalmente, né? Bom, outras intercorrências, falando mais especificamente da cirurgia em si, odontológica, não sobre sistêmicas ainda, mas odontológicas, diz respeito também à técnica utilizada pelo dentista para que essa cirurgia seja feita. Eu falo mais ainda sobre anestésicos que podem também, a técnica em si de aplicação, por exemplo, da anestesia, ser feita com cautela, para esses tecidos que estão ali não sofrerem tanta injúria. Quando nós aplicamos o anestésico muito rapidamente, esses tecidos eles podem sofrer, principalmente com a ação de vasoconstritores ali, pode levar até a necrose no local dessa aplicação, né, pela técnica anestésica em si. Evitar de furar demais, né, de aplicar muitas. Nós temos para extração algumas técnicas que nós realmente precisamos lançar mão de maiores locais de punção desse anestésico, mas tentar diminuir. Então, fazer com calma, colocar o anestésico ali numa quantidade não muito grande de uma vez só, esperar, ter calma, esperar o tempo desse anestésico fazer efeito é muito importante. E isso a gente também consegue diminuir a quantidade de anestésico, muitas vezes, que nós entregamos para aquela cirurgia, né? Nem todo paciente precisa de uma ampla quantidade de anestésico. Às vezes é a nossa ansiedade daquele paciente ficar anestesiado ou ele se sentir anestesiado que faz com que nós entregamos uma quantidade muito maior do que ele precisa, tá? E depois a recuperação é mais complicada, é mais dolorida. Esses tecidos ali onde nós aplicamos o anestésico, eles demoram um pouquinho mais para se recompor também. As agulhas,
fio de sutura utilizado, tudo isso vai interferir um pouquinho, não intercorrências, mas eles podem diminuir a inflamação no nosso pós-operatório, tá? Na parte superior, quando nós pensamos lá em dentes molares superiores, tomar bastante cuidado com o seio da face. Então, tirar devagar, se possível, partir esse dente. Não ir com muita força ali com as alavancas, né? É calma, ter calma. Extração é uma cirurgia que a gente precisa ter calma. Eu vejo muitos alunos, muitas vezes, afobados, porque eles também estão nervosos, porque querem realizar tudo lindo, perfeito, fechar, e foi um sucesso, não teve intercorrência, ufa, até respira, assim, aliviado, e acredito que nessa pressa de querer que essa cirurgia aconteça o mais rapidamente possível, é que aí nós executamos uma cirurgia muito traumática. Então, gente, ter calma na hora da cirurgia para fazer essa extração com tranquilidade, causando menor injúria possível para o tecido desse paciente, tanto o tecido ósseo como o tecido gengival. Quanto menos dilacerar esse tecido gengival, mais ele vai fechar esse sítio cirúrgico e ser um aliado para conter o coágulo ali no local. Então, calma. Então, expertise também do dentista, né? A gente chama de iatrogenia, tentar não cometer essa iatrogenia. Isso, se fizermos com calma, tudo vai dar certo, tudo será bem melhor, tá? E se acontecer uma hemorragia, claro que depende do nível que essa hemorragia acontece, fazer a compressão com gaze, ter calma. Muitas vezes nós utilizamos um pouco mais de anestésico ali no local para esse sangramento ficar controlado. Nossa, mas e se sair dos parâmetros? Sempre levar para o hospital, isso nunca me aconteceu, nunca precisei. E é legal ter no consultório o Hemospon, sabe? Aquelas esponjinhas, colágeno hemostático, para que, se você vê que ali tá ficando um pouquinho mais abundante, que você fica preocupado, colocar o Hemospon ali, ou muitas vezes até uma medicação que é usada via oral, que chama Y. Muito obrigada, Ivan. Chama Y. Ele pode até ser macerado, tá? O Y, e colocado ali no local, no sítio cirúrgico, que vai dar uma boa controlada nessa hemorragia, tá? Nesse sangramento um pouco mais excessivo. E diante disso, da técnica cirúrgica que a gente aplica ali no nosso paciente e do trauma ocasionado, o paciente vai poder ter maior edema no pós-operatório, tá? Mesmo sangramentos mais abundantes podem ocorrer maior edema, hematoma local maior. Isso tudo é bem legal a gente avisar para o nosso paciente que pode ocorrer, porque senão eles ficam assustados, tá? Tudo dentro de uma normalidade. Vou falar de novo, vou falar 1000 vezes, o laser ajuda muito, tá? No transoperatório, logo que você faz a extração, logo que você faz a preservação, o laser ajuda muito. E se precisar, se for um paciente que possivelmente tiver um pouquinho mais de dor, um pouquinho mais de edema, região arroxeada, aplica mais vezes, pede para ele fazer retornos no consultório. Se não der, uma vez por dia, de 48 em 48 horas, pelo menos 3 aplicações ali local, tá? Vermelho e infravermelho, isso nós vamos conversar um pouquinho mais sobre o laser e a ação dele, que ele é um aliado, sim, tá? Então, essa parte dos seios da face que eu falei para vocês, que é bem bacana de tomar cuidado, já radiografar, né? Radiografia, se precisar pedir tomografia, peçam tomografia. Para preservação alveolar, algumas vezes eu peço, dependendo, né, ou proximidade com o canal mandibular, o nervo mandibular, ou com o seio da face, para conseguir visualizar se essa raiz está ou não dentro do seio da face, né? Fazer uma radiografia, fazer uma prescrição antibiótica prévia, tá? Também ajuda bastante. Deixa eu ver o que mais. Parestesia,
parestesia comum, acho que todo mundo já, quem nunca, acontece. Uma vez eu fui fazer uma cirurgia numa paciente que, olha, com tomografia, com tudo bonitinho, e nós fizemos, era de implante, tá? Não era de preservação. Ela já chegou para mim sem, ali, infelizmente, sem o dente. Nós até fizemos um enxertinho, mas não foi preservação alveolar. E tava longe do nervo e tudo mais, e ela teve parestesia no pós-operatório, na divulsão do tecido. E eu sou delicada na cirurgia, eu faço bem direitinho ali. E ela teve, acontece, gente, tá? Nós vamos lá entrar com citoneurin, o quanto antes, fazer estímulo com laser e fazer tudo o que precisa ser feito no pós-operatório. Gente, de novo, quando a gente estuda, quando nós nos informamos sobre tudo o que pode acontecer e como agir, esse medo de intercorrência vai sumindo. Ele sempre tá ali, né? Sempre tá aqui, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, mas é controlável, tá? Calma, tudo dá certo, né? Só a gente, assim, conseguir ver nosso paciente de uma maneira mais ampla, tá? Não só um dente, não só uma boca, não só cirurgicamente naquele momento, tá bom? Outra coisa importante de prestar atenção, e também tem vídeo lá no YouTube que fala sobre tabagismo. O tabagismo, de fato, ele é um pouco campeão em intercorrências do pós-operatório, fechamento dessa ferida cirúrgica. Tem alguns pacientes que têm um pós-operatório mais dolorido e que eles precisam ficar já sabendo previamente disso, que pode ocorrer, pode acontecer, mas tudo dá certo, tá? Nunca tive um paciente que teve uma sequela muito longa e duradoura, mas a gente precisa agir com mais pontualidade, com mais, assim, carinho, mais dedicação para esses pacientes, sim. Tomar cuidado com medicações como o alendronato, como os bifosfatados aí, essas medicações que de fato podem ocasionar um problemão depois. Existem exames para nós verificarmos o nível de calcificação ali dessa mandíbula, o CTX. Vamos pedir, gente, vamos pedir. Hoje em dia, o paciente que não quer fazer exame, nossa, é um paciente que vocês têm que pensar se vale a pena continuar um tratamento cirúrgico, principalmente de enxertia. Falando nisso, eu quero tirar um pouquinho algumas visões que a gente vê por aí, que o enxerto ósseo com biomateriais é um problema maior, que pode ter maior risco de intercorrências do pós-operatório. Vamos lá. Os biomateriais, eles são utilizados, são, né, vindos de uma boa procedência, com certeza. Eles vão causar um pouquinho mais de inflamação no local, porque eles são vistos pelo organismo como um corpo estranho. Mas, gente, tudo muito controlado. Nossa, eu nunca tive grandes intercorrências de verdade com preservação óssea com biomateriais, tá? No mercado nós temos muitos. E a escolha desses biomateriais, do que nós vamos utilizar ali para preservação óssea, também segue a individualidade de cada paciente, tá? Mas se a perguntar, ele causa mais inflamação local? Pode causar sim, algumas vezes sim, mas nada muito mais do que o paciente já não tenha diante de uma extração. E novamente, se nós prestarmos atenção na técnica cirúrgica, em algumas coisas que nós, na biossegurança, usar, né, os kits estéreis ali, né, os kits cirúrgicos, estéreis, gaze, luva, né, tudo bonitinho, gente, a gente diminui muito a chance dessa inflamação ser muito exacerbada no pós-operatório. Tá? Então, o que eu quero trazer para vocês é cuidado. Tenha um carinho, tenha um cuidado com o seu paciente. Ele escolheu você como profissional,
de eleição dele. Então, nada melhor do que você estar entregue ali naquela cirurgia para realizar aquilo com o máximo de atenção possível, o máximo de calma possível, tá? E a gente consegue passar essa calma pro paciente. A gente consegue passar essa tranquilidade até no ato cirúrgico. Tem alguns pacientes que são muito ansiosos, podem ter uma hiperventilação pela ansiedade. Para a cirurgia, acalma esse paciente, tá bom? É legal também ter na geladeira, sempre lá na geladeira, ou um pouquinho de açúcar ou uma Coca-Cola de latinha, tá? Alguns pacientes que possam ter episódios de hipoglicemia, é bem interessante. A gente tá ali preparado para também esse tipo de situação que é facilmente contornável, tá bom? Alergias, episódios de alergias. Claro que na anamnese nós vamos fazer todas aquelas perguntas, mas pode ocorrer de alguma coisa ali no momento o paciente ter alguma reação alérgica. Importante ter antistamínico, pode ser o Polaramine mesmo, ter ali numa caixinha de primeiros socorros, ali no consultório, que vocês, se Deus quiser, quase não usarão, tá? Para quem quer ou trabalha com sedação, também é bacana ter o oxigênio no consultório. Para quem trabalha, eu não trabalho, mas pretendo agregar isso também à minha prática, estudar e saber. Então, o oxigênio é um investimento um pouquinho maior, mas para quem quer estar ali respaldado e quiser ter, é bem legal. Pelo menos o Ambu, não sei se vocês conhecem Ambu, que vem com aquela máscara, tá? É bacana ter ali guardadinho no armário. Nossa, gente, aparelhinhos para medir a glicemia do paciente, se vocês recebem pacientes diabéticos, é aquela coisa daquela prática de aferir a pressão do paciente sanguínea ali, principalmente para quem já traz esses problemas, que é hipertenso. É rapidinho, a gente faz rapidinho isso daí e fica também mais tranquilo, tá? O trismo também, eu falei de algumas coisas que podem acontecer que são comuns, o trismo, mas isso muitos pacientes têm por conta da proteção mesmo do organismo ali, de deixar aquele lugar quietinho para que ocorra toda a cicatrização, tá bom? Se vocês puderem e forem atenderem muitos pacientes que tenham asma, bronquite, também é legal ter lá no consultório um aerolinho, um broncodilatador ali, caso precise, tá bom? Bom, então eu acredito que nós passamos por algumas situações. Existir também, ó, olha só, são situações que eu vou colocar para vocês porque eu passei. Aqui fala sobre sedação e álcool, tá? Pacientes que talvez façam uso de álcool, mesmo que no dia anterior, tomar cuidado com ou sedação, que é o mais comum, né? Que pode ter uma interação maior, mas mesmo com anestésico. Eu tive, claro, falei para vocês que eu sou estudiosa porque eu sou medrosa de tantas coisas que já me ocorreram. Lá no começo, recém-formada, eu tive um paciente que convulsionou. No momento era uma extração, era uma exodontia de um dente de um central. Eu tinha aplicado muito pouco anestésico e ele convulsionou, e acho que eu quase convulsionei junto do outro lado, mas na verdade na hora eu me mantive bem a postos ali e consegui ajudá-lo naquele momento, mas fiquei muito assustada. Por isso que eu falei, muitas vezes eu tive situações em que o medo poderia ter me paralisado e me tirado da cirurgia completamente, mas eu insisti, permaneci, fiquei ali e falei, não, peraí, ainda a extração é um procedimento corriqueiro no nosso dia a dia, nós ainda temos e vamos ter por muito tempo, infelizmente, né? Então, eu preciso aprender tudo sobre isso. E aí, a gente vai se aprofundando para ficar mais segura. Então, o paciente convulsionou. Depois, eu fiquei sabendo que o paciente era usuário de cocaína, tá? Não relatado, apesar de perguntado.
Então, eu acho que isso sim, que é uma coisa que nós não conseguimos prever, porque o paciente não informou, que entra mais naquele, uma ocorrência inesperada. Isso sim é inesperado, né? Então, tem situações que nós podemos controlar e outras não. Não tem como. Então, o paciente, a esposa depois deixou em entrelinhas, eu entendi que ele era usuário de cocaína ali, e eu quase infartei junto com ele, mas depois ficou tudo bem, encaminhei ele para o médico, ficou tudo bem. Não terminei a extração, né, porque foi logo no começo da cirurgia, e depois ele não apareceu mais, mas eu tive essa questão aí. Então, eu acho que tem situações que aí a gente pode classificar como realmente intercorrências, né? Ok? E que agir de que maneira, tem coisas que nós vamos lá relembrar da nossa aula de primeiros socorros e colocar ali em prática. Tive essa situação, tive daquele paciente com a minha amiga, a doutora Renata, também, que foi bastante desafiadora, mas nós conseguimos manter a calma e agir, tá? E deu tudo certo. E foi tudo bem. Foi aí que eu adquiri o Ambu também, no consultório. Graças a Deus não precisei usar mais, mas ele tava ali. Qualquer coisa que precisasse, ele tava ali. Ok? Então, acho que eu passei por várias coisas. Lipotímia, perda de sentido, tive algumas vezes. E realmente mais por medo, por ansiedade do paciente. Também consegui contornar, deu tudo certo. Então, são questões, essas questões já muitas vezes a gente não consegue controlar tanto. Por isso que quanto mais calma você tiver na hora da cirurgia, quanto mais respaldo e mais segurança você passar para o seu paciente, mais tranquilo ele vai ficar, mais tranquilo você vai ficar, ok? Então, eu espero ter agregado alguma coisa no dia a dia, na prática clínica de vocês. Continua aqui comigo. Muito obrigada pela atenção. Obrigada.